Olá, eu aqui de novo para falar para vocês sobre normas que regulamentam as atividades laborais, as atividades de trabalho. Então, a vigilância sanitária tem algumas normas que são baseadas em normas regulamentares que são feitas especificamente para as atividades laborais. Hoje vamos falar sobre a NR17, que trata de ergonomia. Por que eu estou falando isso? Porque eu estava numa lanchonete aguardando ser servida e estava observando uma pessoa fazendo suco de laranja. Então, essa pessoa de estatura baixa, numa bancada muito mais alta que a sua estatura, ou que a altura regulamentar proporcional, né? Então, a bancada é feita para pessoas medianas, mas ela era um pouco baixa, então, obviamente que para ela havia uma certa dificuldade para ela acessar a parte de cima da bancada. E em cima da bancada estava o espremedor de frutas, que além de estar muito alto, estava muito profundo, né? Mais profundo, mais próximo da parede da bancada. Então, ela, além de fazer o esforço de se esticar para alcançar o equipamento, ela fazia um outro esforço no sentido da frente para poder espremer as laranjas. E ela estava assim, horas, porque eu fiquei muitas horas lá esperando. Ela fica praticamente o dia inteiro fazendo suco de laranja nessas condições que é totalmente inadequada. Então, tanto na altura quanto na distância, teria que haver uma adaptação. Nesse caso, por exemplo, o proprietário do local poderia colocar um banquinho, uma banqueta, que já ajudaria nesse processo, né? E para vocês, então, ficarem atentas, vou ler algumas regulamentações aqui da portaria 2619. Então, na portaria 2619, nós temos aqui no item 2.4.1 o seguinte: o dimensionamento das instalações deve ser compatível com as atividades desenvolvidas, considerando-se o volume de produção, as características dos produtos, o padrão do cardápio e os sistemas de distribuição e venda. Então, com base na NR17, que ela foi recepcionada pela portaria 2619, é importante verificar essa questão da ergonomia. Vamos ver agora o que fala a NR17. A NR17, no item 17.6, trata de mobiliário dos postos de trabalho. No item 17.6.1, ele diz que o conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais dos seus elementos que permitam adaptá-los às características antropométricas que atendam ao conjunto de trabalhadores que são envolvidos a essa natureza de trabalho. Então, se a bancada está muito alta para ela, não existe uma possibilidade de regulagem, o ideal seria, então, colocar uma banqueta para que ela pudesse ficar com a altura adequada, compatível com a sua estatura. E no item 17.6.3 fala assim, que para trabalho manual, né, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação, que devem atender aos seguintes requisitos mínimos: características dimensionais, isso inciso A, características dimensionais que possibilitem o posicionamento e a movimentação dos segmentos corporais de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas ao trabalho. Então, é importante vocês fazerem essas observações, sempre que tiver um funcionário com uma estatura mais baixa ou mais alta, isso requer uma atenção especial, né, para essas questões ergonômicas. E nunca se esquecer que a legislação sanitária, ela é baseada em normas do trabalho. Então, sempre dá uma olhadinha nessas normas regulamentares do Ministério do Trabalho, além das normas da vigilância sanitária.